Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e tecnologia. E nós estamos aqui para conversar sobre esses temas, mas sempre buscando uma conversa mais informal, mais objetiva, mais simples, sem muito tecniquez, de itens importantes ou controles importantes sobre esses temas de tecnologia, segurança da informação, privacidade e continuidade aí de negócios. Nós vamos falar hoje sobre a gestão de fornecedores, tá? Então nós queremos trazer aqui alguns aspectos importantes para você como cidadão, né? Mas também para você como gestor de uma organização. Você como cidadão entender, ou você como gestor de uma empresa fornecedora de serviços, às vezes até entender por que das exigências de determinadas organizações para você que é gestor, e também para você como gestor de uma empresa que você vai contratar fornecedores. Então, esse é o nosso objetivo aí, tá? É importante que a gestão de fornecedores, né, quer dizer, os fornecedores ou prestadores de serviços ou parceiros, seja como nós chamemos aí, tá? Primeiro que eu gosto muito da questão do parceiro, mas muita gente às vezes usa parceiro, mas faz um fornecedor e às vezes vai estrangulando o fornecedor aí, que não é o objetivo. Eu acho que numa relação profissional, evidentemente, todo mundo quer ter o menor custo, quer ter o melhor desempenho, né, com o melhor preço, mas temos que ter essa ideia de parceiro aí, tá? Recentemente, né, no ano de 2024, né, no mês de julho, tivemos um apagão tecnológico que talvez tenha sido, talvez não, foi o maior apagão até o momento, né, no ambiente de tecnologia, e aconteceu em função de uma falha, de um erro, uma negligência de um fornecedor. E aqui para nós era um fornecedor de grande porte, um fornecedor a princípio confiável, de qualidade, e teve um erro lá, teve uma falha. Isso afetou milhares de empresas, parou muitas empresas, aeroportos ficaram parados e foi um erro de fornecedor. Muitas vezes as organizações não tomam, não têm a percepção da importância do fornecedor. Primeira questão é que nós, quando vamos fazer qualquer análise sobre a questão de segurança da informação, nós precisamos identificar os ambientes de informação. O que é um ambiente de informação? Por exemplo, é um ambiente de tecnologia centralizado, é um ambiente descentralizado. O que é um ambiente descentralizado? É o celular corporativo, é o celular pessoal, porque muitas vezes nós usamos o celular pessoal para uso corporativo, é o notebook, ou às vezes são mesmo soluções de determinadas áreas específicas que às vezes não fazem parte, digamos assim, do ambiente total corporativo e atendem uma determinada área corporativa. Então, isso é um ambiente de formação. Aliás, a mente das pessoas, dos colaboradores, o escritório, né? Nós tivemos isso muito claro do ambiente corporativo, ou do ambiente de informação, com a questão da pandemia da Covid, onde nós visivelmente cresceu um novo ambiente corporativo de informação, que é a residência das pessoas. Então, a princípio, todo mundo ia para um escritório trabalhar, ali era o ambiente físico de trabalho, e com a pandemia, as casas, as residências viraram ambiente de informação corporativa. Tá? E muitas vezes os parceiros, por exemplo, um call center, né, ou outros parceiros, outros fornecedores aí, até um fornecedor de uma assistência médica, qualquer coisa mais simples assim, nós esquecemos de considerar esse ambiente de informação como ambiente de informação da organização. Os fornecedores fazem parte da nossa cadeia de valor para que a empresa preste o seu serviço e tenha o desempenho das suas atividades para atender os seus objetivos corporativos. Então, fornecedor, né, eu vou chamar aqui de uma maneira geral o fornecedor, né, mas os prestadores de serviço aí, eles são importantes para a organização e precisam ser considerados na questão da segurança da informação, proteção de privacidade, continuidade aí. Eu vou linkar aqui alguns itens muito importantes que
Cada um dentro da sua organização vai ver como faz essa avaliação, mais sofisticada ou menos sofisticada aí. Primeira questão, nós precisamos identificar, junto com os fornecedores, quais são os direcionadores obrigatórios que esses fornecedores devem cumprir. Eles devem cumprir dois tipos de direcionadores obrigatórios. Eu chamo de direcionadores obrigatórios a questão da legislação, a questão de contratos e a questão de, às vezes, quer dizer, não é uma lei, mas é uma regulamentação de uma agência reguladora, como o Bacen, como a ANS, como a Bolsa de Valores, né, a SUSEP. Tá? Então, o fornecedor tem que estar em conformidade com esses direcionadores obrigatórios pela sua própria vida, por exemplo, né, a própria vida organizacional, por exemplo, uma lei geral de proteção de dados pessoais, um fornecedor tem que cumprir essa lei, ele tem que ser diligente e estar em conformidade com essa lei. Inclusive, quando você for contratar um fornecedor, né, você deve identificar quais são as leis que ele deve cumprir, tá certo? E exigir evidências de que esse cumprimento está sendo executado. Isso normalmente é muito feito na área financeira, né? Por exemplo, ele paga os impostos dos funcionários, ele faz um tratamento adequado com relação ao tratamento dos funcionários, ao tratamento dos impostos, ele está em conformidade legal. Isso é muito verificado normalmente na questão financeira, mas nós também precisamos fazer essa verificação do ponto de vista de informação. Né? Então, esse é um ponto importante. O segundo item dentro dessa questão dos direcionadores obrigatórios é que esse fornecedor ele vai ter que estar em conformidade, né? Eu sou a empresa que contrata com os meus direcionadores obrigatórios. Então, por exemplo, se a empresa principal que está contratando um fornecedor é uma instituição financeira, esse fornecedor ele vai ter que estar em conformidade com as regras do Bacen, por exemplo. Ele não é uma instituição financeira, mas se ele presta serviço para uma instituição financeira, ele precisa estar em conformidade com essas regras do Bacen, com essas regras legais aí. Tá? Então é muito importante que isso fique muito explícito e isso seja cobrado desse fornecedor com a geração de evidências e a geração de compromisso formal desse fornecedor. É muito importante que essas exigências estejam no contrato, e aí a gente tem que trabalhar junto com a área jurídica, né, para garantir que esse fornecedor atende essas questões aí. É importante saber também que muitas vezes esse fornecedor ele não vai saber todas as questões dessa empresa principal. Né? De repente, é um fornecedor até menor, mas às vezes ele não entende, ou ele não está avisado, por exemplo, que a empresa que está contratando esse fornecedor, é uma empresa que tem ações na Bolsa, e como ações na Bolsa, né, ou no Bacen, o Bacen, mas pensando nesse exemplo da Bolsa ou da SUSEP, uma empresa seguradora, ele tem algumas regras que ele tem que seguir. Ele não sabia, puxa, eu tenho que seguir essa regra da Bolsa ou essa regra da SUSEP, mas eu não sou seguradora. Não, mas como eu que estou contratando você sou seguradora, eu sou do ambiente subordinado à SUSEP, à Bolsa, etc., nós temos que ter esse controle. Um exemplo, muitas dessas organizações, dessas agências reguladoras, exigem que quando aconteça um incidente de segurança, isso seja reportado para essas agências reguladoras e às vezes seja reportado até para os clientes dessa organização. Então, por exemplo, um prestador de serviço, vou dar um exemplo simples, um prestador de serviço que ele foi contratado para a questão de assistência médica, né? Ele está bem separado, digamos assim, do negócio da organização, né? Ele é uma assistência médica, ele é um prestador de serviço, mas se ele tem um incidente de segurança, se ele tem um vazamento de informações dos funcionários ou eventualmente até de prestadores de serviço que utilizam essa assistência médica, quer dizer, mas falando mais simples, dos funcionários dessa organização, isso é um incidente de segurança que aconteceu com o fornecedor, mas que são dados
da controladora, que é da empresa que contratou esse fornecedor. E isso, se for um incidente de segurança, eu vou precisar registrar isso no meu relatório anual, né, ou do balanço, ou dependendo de como a agência reguladora defina essa questão aí. Então, essa questão dos controles obrigatórios é muito importante, isso está claro aí. Tá? Segundo, em relação ao gestor, na gestão de fornecedores, é muito importante que vocês identifiquem, quer dizer, a empresa que contrata esse fornecedor, identifique a qualidade dos profissionais e a experiência e a sua reputação no mercado. Não é? A reputação no mercado é um bom indicador que, puxa, ele tem executado isso há anos e tem se dado bem e tem sido bem reconhecido no mercado. Ótimo, isso é um filme passado. A gente tem que ver o presente e o futuro. Mas como estão os funcionários, né, os colaboradores desse fornecedor? Eles são, eventualmente, eles têm a capacidade técnica para isso, eles têm, às vezes, as certificações que eu sou exigido para, por esses órgãos reguladores aí para que prestar esse tipo de serviço, a qualidade é boa. Nós precisamos verificar isso e levantar evidências, né? Não é só porque ele traz uma certificação de um funcionário que necessariamente quer dizer que aquele funcionário tem experiência. Lembrando sempre que uma certificação é tipo você tirou uma carteira de motorista, você passou na certificação, né? Mas você tem experiência, né, em dirigir um carro particular, você tem experiência em dirigir uma carreta, né? Isso depende da sua organização. Então você, como contratante daquele fornecedor, você deve garantir, deve exigir que ele dê evidências de que ele tem a capacidade técnica na prática, né? Tem que ser na teoria, na formalização, mas também na prática os profissionais dele tenham essa capacidade aí, tá? Outra questão aí, dentro dessa questão da qualidade aí dos profissionais, né, identifique a rotatividade desses funcionários dentro do fornecedor. Né? Uma empresa que tem uma rotatividade muito grande, dependendo do tipo de serviço, isso pode ser crítico. Né? Por exemplo, a gente sabe que as empresas de call center têm uma rotatividade muito grande, né? Então isso já faz, isso claro, é difícil, né? Porque normalmente são pessoas que estão com seu primeiro emprego, né? Então passam um certo tempo, depois vão para outros empregos de melhor qualidade aí. Né? Então tudo bem, no call center você aceita até um determinado percentual, mas numa empresa, por exemplo, de consultoria, puxa, se você tem muita rotatividade nesse fornecedor, provavelmente tem alguma coisa que não está legal com esse fornecedor aí. Ele pode até ser muito bom, os consultores podem ser muito bons, mas talvez ele não remunere de uma maneira adequada ou tão bem quanto ele cobra de você. E isso daí não é um problema dele, é um problema seu. É muito importante verificar isso, tá? Terceiro lugar, isso sem ser em ordem de prioridade, tá, pessoal? Verifique a criticidade desse fornecedor para o seu negócio. Né? Então, né, dando um exemplo bem extremista aí, né, se você tem um fornecedor, né, de papel para impressora, pessoal, ainda existe impressora e ainda existe papel, certo? Mas digamos assim, né, se esse fornecedor deixar de existir, é fácil a gente substituir. E hoje até alguns fornecedores técnicos você já tem. Eu tenho empresas que fazem testes de penetração, né? Teste de invasão, digamos assim, no ambiente de tecnologia. Se essa empresa falir, ou ela deixar de trabalhar, ou ela pegar um contrato grande e não quiser mais o nosso contrato, é razoavelmente fácil a gente contratar outra empresa de tecnologia que faça esses testes de invasão. Né? Mas às vezes a gente vai ter fornecedores que fornecem, né, prestam um serviço específico, né, que se a gente perder aquele fornecedor, a gente vai ter dificuldade, tá certo, de fazer uma substituição. Né? Então, por exemplo, a gente talvez num nível extremo, até pouco tempo atrás, a gente em termos de energia elétrica, a gente não tem dois fornecedores de energia elétrica, poucas cidades têm, eu não quero esse fornecedor, eu vou para outro. Não tem, Edson, eu posso ter um gerador, tá, mas peraí, gerador não é
uma alternativa para fornecimento de energia elétrica, normalmente de longo prazo, né? Felizmente, hoje a gente começa a ter algumas energias alternativas que a gente pode ter. Mas o importante nesse item, pessoal, é que vocês identifiquem qual é a criticidade desse fornecedor aí. Outra questão é, vocês precisam saber qual é o nível de maturidade e de segurança da informação desse fornecedor. Fornecedor, me mostre o seu nível de maturidade, né? Ou me mostre a avaliação que foi feita do nível de maturidade de controles de segurança da informação baseados na ISO da família 27000, ou baseado no NIST, tá? Ou baseado no SOC 2, que é uma legislação dos Estados Unidos para prestadores de serviço, né? Ele tem que dizer qual é esse nível de maturidade, né? Cuidado se vier com muito blá blá blá, né? Não, a gente não tem, mas a gente é isso, a gente é certificado nisso. Tá bom, então me mostre, tá? Se teve essa certificação, me mostre a avaliação disso aí, tá? E nos controles de segurança, pessoal, o nível, né, de maturidade de segurança da informação de um fornecedor tem que ser, no mínimo, igual ao da organização. Eu diria que deveria ser até melhor, né? Porque se a gente está contratando, está pagando para uma pessoa especializada num determinado serviço, o nível de segurança da informação dele deve ser melhor do que o da nossa organização. Mas que isso seja explícito, para que isso seja com evidências, tá? E que você sinta essa confiança aí, tá? E o mais importante aí, eu citei esses itens, mas tem vários outros, né, outros complementares aí, eu diria que esses são os mais importantes, mas esse eu diria que é o mais importante, que é o guarda-chuva, é fazer essa gestão, né? Uma coisa é você levantar esses itens que eu falei aqui de controles que são necessários para a gestão dos fornecedores, e outra é você executar essa gestão. Edson, mas o que é essa gestão? O que é essa executar? Executar a gestão de fornecedor é fazer com que esses controles eles sejam, né, eles participem do PDCA, quer dizer, você planejou, você executa, você melhora, para que isso seja vivo, né? Não é somente no momento da contratação do fornecedor e isso morre. Não, isso tem que ser um controle vivo, um macro controle vivo, né? E uma outra coisa, isso tem que ser aprovado, né? Dependendo do tipo da organização, do porte da organização, do tipo de negócio, né? Tem um relatório para a alta administração, para o conselho, para a presidência, né? Lógico, muito bem estruturado, com a sabedoria que vocês têm aí de preparar esse relatório, né? Mas como é que está esse nível de fornecedores, né? E aí fazer o link com a gestão da segurança. Pegando esse exemplo do apagão que teve em julho de 2024, um fornecedor, o que aconteceu, eu falei no início que foi por causa do fornecedor, era um fornecedor de software, de uma ferramenta de proteção de segurança, e ele lançou uma versão e por alguma razão, como eu disse, erro, falha, negligência, né, essa versão tinha problemas. E muitas organizações, né, pegam essa versão e colocam direto na produção aí, porque é um fornecedor confiável, fornecedor, né, e é realmente, né, de qualidade que ele tem, de anos aí de funcionamento, essa coisa toda, mas coloca na produção, né? E aí, na hora que tem erro, impacta toda a produção. Mas, Edson, o que é que poderia ser feito? Eu vou dar um exemplo, não quer dizer que seria a única solução, né? Mas você pode primeiro colocar num ambiente de teste, ou, por exemplo, você pode ter vários ambientes de produção e quando você recebe de um fornecedor essa versão nova, porque quando você coloca uma versão nova, sempre é um risco, né? Todo mundo que trabalha com tecnologia sabe muito bem disso, né? Às vezes mesmo você aí como profissional aí que usa individualmente, né, um Windows ou um notebook ou um celular, às vezes diz, não, peraí, deixa essa versão, deixa as pessoas usarem e daqui a um tempo eu boto aí. Então podia ser colocado num ambiente de produção pequeno, porque se houvesse algum erro afetava pouca parte, né? E depois ia para uma produção maior. Mas, Edson, isso é complicado? É. Isso é trabalhoso? É. Tá certo? Não é fácil, dependendo do tipo. Eu não estou dizendo que essa solução é fácil falar aqui, mas eu não estou dizendo também que essa é a única solução, pode ter outras. Você vai ter que ter a criatividade para garantir
que uma solução vinda no fornecedor, ela precisa passar por um período aí de experiência para que, se houver algum erro, você consiga pegar. É lógico que tem a responsabilidade do fornecedor, mas também tem a sua responsabilidade como gestor de segurança da informação e como gestor de mudanças aí. Tá? Então é trabalhoso, é custoso. Uma solução dessa, né, dependendo do porte da organização, você fazer ambientes de produção não é fácil, é trabalhoso. Talvez até seja, quer dizer, talvez não seja tão difícil, mas é muito trabalhoso e vai ter impacto financeiro, mas também impacto às vezes operacional. Quer dizer, isso vai sobrecarregar pessoas aí. E aí, vai bancar esse risco ou não? E aí eu faço o link, né, com, a gente já falou aqui em outra oportunidade, a questão da gestão de riscos para a gente apresentar para a, o, a alta direção, para o presidente, né, para o conselho, né? Olha, né, se a gente quer diminuir esse risco quando em relação aos fornecedores, a gente tem que ter esse investimento. Se a gente quiser bancar esse risco, a gente vai ter um investimento menor aí. E nós precisamos, como profissionais, indicar isso para a alta direção. Então, gestão de fornecedores, pessoal, faz parte do controle ou dos macro controles de segurança da informação. A ISO fala isso especificamente, o NIST também fala, e as diversas estruturas de referência aí em relação à segurança e privacidade também colocam o fornecedor como item muito importante. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e nós falamos aqui sobre segurança da informação, privacidade, continuidade, de uma maneira mais simples para que você, como cidadão, ou você, como gestor de uma organização, entenda de uma maneira mais rápida. Tá? Até a próxima e obrigado por estar comigo nesse episódio. Até mais.